Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Hoje eu trouxe para vocês aqui questão muito importante da banca CESP e Sebrasp, que a gente utiliza o método da conclusão falsa. Uma questão bem específica, de raciocínio lógico, no qual é utilizada quando a gente trabalha com argumento válido ou inválido, quando a banca pede para você analisar se o argumento é inválido ou válido. Então eu trouxe dois exemplos aqui e eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Primeiramente, para a gente conseguir fazer esse tipo de questão, a gente precisa saber o que é que caracteriza um argumento inválido. Então, só para vocês saberem, um argumento inválido, vou escrever aqui, argumento inválido. Como é que ele vai ser constituído, um argumento inválido? Ele vai ser composto por premissas e por uma conclusão, certo? Sempre a conclusão sendo falsa e as premissas 100% verdadeiras, quando ocorrer isso, a gente vai ter a estrutura de um argumento inválido, certo? E se não ocorrer isso, caso não ocorra, o argumento será válido, porque só existem duas possibilidades: ou o argumento é válido ou ele é inválido. 100% de premissas verdadeiras e a conclusão sendo falsa, o argumento é inválido. E se não ocorrer isso, o argumento é válido. Então, caso não ocorra essa configuração, então o argumento será válido. Como eu disse, existem duas possibilidades: ou o argumento é válido ou ele é inválido. Se ele não for inválido, ele vai ter que ser válido. Beleza? Então vamos ver como é que faz esse tipo de questão? Questão 1 aí, CESP, Sebrasp 2018. As seguintes proposições lógicas foram um conjunto de premissas de um argumento. Então, quem são as premissas do nosso argumento? Temos aí P1, temos P2, temos P3, E depois vamos ter uma conclusão, Então, no final ele fala aqui numa conclusão. A conclusão é Pedro é músico. Então, premissa 1. Se Pedro não é músico, então André é servidor da ABIN. Premissa 2. Se André é servidor da ABIN, então Carlos não é um espião. P3. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, ou seja, P1, P2 e P3, julgo o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. Então ele está dizendo aí para você que o argumento é válido. Pronto, vamos montar? Tem aí a premissa 1, temos a premissa 2, temos a premissa 3 e temos a conclusão. Vamos representar através de simbologia. Então a premissa 1 é Pedro não é músico. Então eu vou representar Pedro não é músico por não P, negação de P, tá? Como é sim então, o símbolo do sim então é essa setinha, André é servidor da ABIN. Então eu vou botar André é servidor da ABIN A, só para representar. P2. Se André é servidor da ABIN, que é A, então a setinha, Carlos não é um espião.
Então eu vou representar Carlos não é o espião por não ser, negação de ser. Professor, eu poderia representar por ser? Poderia, sem problema. P3, Carlos é um espião. Então, se Carlos não é o espião, é um tiozinho com C, a negação que é Carlos é um espião vai ser C só, tá? E a conclusão é Pedro é músico. Pedro é músico é P só, né? Porque Pedro não é músico, foi um tio com P. Então Pedro é músico é P. Então para que eu estou fazendo isso, professor Neto? Para representar o seu argumento através de simbologia de proposições, para facilitar, para não ter que escrever a frase toda. O que é que a gente faz agora, Neto? Sempre que a CESP perguntar aí se o argumento é válido ou inválido, nesse tipo de estrutura que fornece premissas e conclusão, tu vai fazer aí o que chamamos de método da conclusão falsa. Método da conclusão falsa, tá? Não é um nome técnico não, isso aí não, tá? Método da conclusão falsa. Na verdade, isso aí é como se fosse provar por absurdo na matemática, né? Mas aí a gente chama convenientemente de método da conclusão falsa. O próprio nome é bem sugestivo. O que é que a gente faz? A gente sempre testa a conclusão como falsa. Então esse P aqui eu vou colocar o quê? Falso, sempre. Para quê, Neto? Para tentar forçar um argumento inválido. Ou seja, se eu comecei com o pressuposto de que a conclusão é falsa, eu vou ter que fazer com que todas as minhas premissas sejam verdadeiras. Se elas não forem verdadeiras 100%, não vai ser inválido. Professor Neto, se o argumento não for inválido, ele vai ser o quê? Válido, porque só existem essas duas possibilidades. Ah, professor, então eu vou meter aqui tudo verdadeiro nas premissas. Mas não é assim, não é você querer colocar verdadeiro. Tem que ver, porque tem uma proposição às vezes que depende da outra, né? Então, por exemplo, C aqui na P3, ela está sozinha. Então, ó, verdadeira. Posso colocar aqui. Ela não depende de ninguém. Tá ok. Aí vamos dizer que eu vou para P2 agora. P2 tem tio C. Se C é verdadeiro, tio C aqui é falso, né? Aqui é falso. Beleza, professor Neto. Tabela verdade do sim então. Se o tio C é falso, esse A também tem que ser falso para que a gente tenha esse P2 verdadeiro. Por que, professor Neto? Porque se o A fosse verdadeiro, a gente teria V seguido de F, né? No sim então é o famoso vera, ficha, é falso, né? Quando a gente tem um antecedente verdadeiro e o consequente falso, o sim então é falso, né? Então eu não queria que desse falso o sim então. Então eu coloquei o A falso. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Então eu já sei que o A é falso. Então o A vem para aqui para cima, olha de novo aqui, ó. Falso. Beleza. Mas observe que tem tio P aqui. E a gente já achou P. O P foi a conclusão que era falsa, né? A gente não testou falso. Se P é falso, o tio P é o quê? Verdadeiro. Oxe, Neto, e agora? Porque V seguido de F no sim então é vera ficha. E vera ficha é o quê? Falso. Eita, Neto, então observe. Você tem aqui as três premissas. Aqui são as premissas, né? E depois a conclusão. Neto, a gente conseguiu colocar a estrutura de um argumento inválido? Não, a gente não conseguiu. Por quê? Porque a estrutura do argumento inválido são premissas 100% verdadeiras. Essa P3 deu verdadeiro, essa P2 deu verdadeiro, mas P1 não deu. Então, o argumento não é inválido. Conclusão. Não é inválido. Muita calma nessa hora para não errar. Aí agora a gente vai olhar a pergunta aqui, tem ó. As premissas juntamente com essa conclusão constituem um argumento válido? Certo a resposta. Porque a gente descobriu que o argumento não é inválido. Se ele não é inválido, o que é que a gente conclui? Então,
ele é válido. Pronto, é assim que se faz esse tipo de questão. Professor, você fez P3 e P2 primeiro, aí depois foi para P1. Eu poderia ter feito P3 e depois ter ido para P1 e deixasse por último P2? Poderia. O que é que ia ocorrer? Você ia achar P3 verdadeiro, P1 verdadeiro, aí a P2 que ia ser falso. Então independe. Se eu achasse P1 falso ou P2 falso, de qualquer maneira eu não teria um argumento inválido, né? Então esse é o objetivo desse método, tá? Aí para você ver, questão 2018. Vamos agora para a próxima, questão 2021. Mesmo estilo. A gente tem aí, ó, premissa 1, premissa 2, premissa 3. E tem uma conclusão. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas. Julgue o item a seguir. O argumento apresentado não é válido. De novo, método da conclusão falsa. Quando ele diz que não é válido, o que é que significa? Ele está dizendo que é inválido. Será que é? Vamos ver. Mesmo sistema, eu vou colocar P1, P2, P3 e C, que é a conclusão. E vou escrever aqui, ó. Aqui tem sim então, beleza. Vamos representar as proposições. Vamos lá. A primeira, se a fiscalização foi deficiente, então, vou botar FD, fiscalização deficiente. Então, a setinha, falhas construtivas não foram corrigidas. Então, ó, não foram corrigidas, ó. Não FC. Só para representar, né? Aí na P2, se as falhas construtivas foram corrigidas. Não foram corrigidas é um tio com FC, o não foram. Foram vai ser FC. Então, os mutuários não tiveram prejuízo. Então eu vou botar tio M. Não mutuários, não tiveram prejuízos, né? Se você quiser pode botar tio P. Estou colocando não mutuários. É indiferente, a representação é você que faz. P3. A fiscalização foi deficiente. A gente já fez lá em cima. A fiscalização foi deficiente é FD. E a conclusão é o que? Os mutuários tiveram prejuízo. Os mutuários não tiveram é tio M. Os mutuários tiveram é só M. Beleza. O que é que a gente vai fazer? Vamos forçar o método da conclusão falsa. Forçar a conclusão sendo falsa. Para quê? Para a gente tentar fazer com que as premissas sejam 100% verdadeiras. Vamos ver se a gente consegue? Então é tira e queda esse método. Você vai ver que quem nunca fez essa questão acha difícil. Quando começa a fazer, aí pega o jeitinho. Então, ó, M é falso. Vamos lá. FD está sozinho. Vou botar verdadeiro, vou forçar. Eu quero que premissas sejam todas verdadeiras. A conclusão que é falso, né? E agora, FD é verdadeiro. Então, ó, beleza, aqui é verdadeiro. Eita, professor, aqui é um sim então. Para dar verdadeiro, não pode ter falso aqui não. Porque se fosse falso, ia dar Vera Ficha. E Vera Ficha é falso, né, professor? Isso. Então, aqui o seu consequente tem que ser verdadeiro também aqui, ó. Beleza? Então, verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro. Ótimo. Tio FC é verdadeiro. E FC, se a negação dá verdadeira, a proposição normal dá falso. Beleza. Já acabaria aqui. Eu só vou colocar M só por desencargo, né? Porque M é falso. Tio M vai ser verdadeiro. Mas quando a gente tem um sim então, começando com falso, ele já é verdadeiro. Porque a única possibilidade do sim então dar falso é no V seguido de F, Vera Ficha. F seguido de V não é Vera Ficha, então deu verdadeiro. Eita, professor, então eu consegui uma estrutura de um argumento inválido. Premissas 100% verdadeiras, conclusão falsa. Eita, é mesmo, então o argumento é inválido. Por quê? Porque a gente conseguiu forçar isso. Tem vezes que a gente não consegue.
Quando a gente não consegue, aí seria válido, porque se não for inválido, será válido. Mas aqui a gente conseguiu, então ele é inválido. A questão disse o quê? O argumento apresentado não é válido. Não é válido significa inválido. Então, certo a resposta. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Galera, se inscreve no canal aí. Se gostou do vídeo, curte. Indica pra galera aí que vai ter mais vídeo aí por aí. Um abraço aí pra vocês e até a próxima.